Um dos pontos que quase nenhuma criptomoeda aborda é a questão da sua governança, ou seja, quem vai tomar as decisões na rede, quem é que vai aprovar os projetos de atualização e, acima de tudo, como garantir que não ocorram cisões ou forks na rede. E a fim de preservar a unidade e garantir a coesão entre os participantes dentro de um ambiente descentralizado e distribuído, foi criada a criptomoeda Decred, que será o assunto do vídeo de hoje. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, uma empresa de consultoria dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Decred significa Decentralized Credits, ou seja, créditos descentralizados. E ela é uma criptomoeda focada no aspecto da sua governança. De fato, ela é uma criptomoeda que se propõe a trazer elementos de governança corporativa, semelhante àquela vista em empresas de capital aberto, mas e ela se propõe a implementar isso dentro do ambiente de uma criptomoeda. E o principal problema que ela se propõe a corrigir são as cisões e os desentendimentos da rede. Isso ocorre pois, dentro do ambiente de uma criptomoeda, tudo é feito de forma voluntária. Isso significa que, ao contrário do que ocorre no Estado, não existem leis ou obrigações que todos devem seguir. E uma das consequências disso é que não existe uma autoridade capaz de forçar mudanças no sistema em cima de todos os participantes. E dessa forma, atualizações tendem a ser uma coisa que só ocorre se tiverem uma aprovação quase que unânime, o que é algo bem difícil de ocorrer. E o que ocorre é que, se um grupo de usuários propor uma mudança no sistema, é possível que outro grupo de usuários não concorde com essa mudança e que, portanto, esses dois grupos se separem, criando criptomoedas diferentes. E esse é um tipo de cisão que gera fragmentação da comunidade, o que é uma coisa mais ou menos ruim para uma criptomoeda, pois significa menos pessoas investidas na rede, menos valor de mercado, menor probabilidade de atualizações e etc. E essas cisões que eu citei são os chamados forks, que inclusive é uma coisa que eu já expliquei num vídeo anterior, onde eu falei sobre os soft forks e os hard forks. Quem estiver interessado em saber mais a respeito, pode conferir o vídeo que eu deixarei aqui no izinho. E o que é importante de ser dito é que, caso uma mudança seja proposta, porém ela não conte com um consenso quase que unânime dos membros da rede, muito provavelmente vai ocorrer uma cisão dela. E essa cisão pode acontecer tanto no exemplo de um hard fork, no qual novas criptomoedas são criadas, quanto num soft fork, no qual mudanças são propostas, porém nem todos a aceitam, o que faz com que dentro de uma mesma rede existam grupos de indivíduos usando versões de software diferentes para esta mesma criptomoeda. E como é que a Decred consegue estabelecer elementos de governança para poder manter a coesão da rede? Ela faz isso através de vários artifícios, sendo um deles o fato de que ela usa dois tipos de algoritmos de consenso. Ela utiliza tanto o Proof of Work quanto o Proof of Stake. Isso aqui é uma coisa mais técnica acerca do funcionamento, mas basicamente o Proof of Work é o mecanismo de consenso que funciona no Bitcoin através da resolução da prova de trabalho, onde computadores têm que gastar seu poder computacional para resolver uma charada criptográfica complexa, cuja solução dá o direito do minerador a adicionar um novo bloco. Quem quiser entender esse processo em mais detalhes, confira este outro vídeo que eu irei deixar aqui no izinho. Já o Proof of Stake é um outro mecanismo de consenso que consiste em fazer com que membros da rede travem suas moedas dentro do sistema para poder ganhar o direito de validar novos blocos. Ou seja, é quase que um sistema de votação de quem tem essas moedas em carteira. E o que ocorre é que a maior parte das criptomoedas utiliza de maneira geral um ou outro. Existem criptomoedas famosas como o Bitcoin e o Litecoin que se utilizam do Proof of Work. E existem outras criptomoedas, tais como a Dash e a Tezos, que se utilizam do Proof of Stake. E é nesse ponto onde a Decred inova, pois ela utiliza os dois.
Dentro do protocolo da Decred, a maior parte das moedas são inicialmente mineradas pelos chamados Master Nodes, que são os membros da rede que têm poder de atuar sobre o sistema. E esse Master Node inicialmente minera essas moedas seguindo um algoritmo de Proof of Work. No entanto, uma vez que uma moeda é minerada, ela pode ser utilizada por outro Master Node para poder fazer a verificação dos blocos segundo um esquema de Proof of Stake. Ou seja, é possível ganhar novas unidades da moeda Decred tanto pelo gasto de poder computacional quanto pelo risco que se corre em validar os blocos da rede. Porém, ao contrário do que ocorre em criptomoedas como o Bitcoin, as novas unidades de Decred que são criadas não são distribuídas totalmente para um único grupo. Em vez disso, elas são distribuídas em 3 grandes fontes. Atualmente tem-se que 60% das novas unidades de Decred criadas vão para os mineradores. Existem 30% que são redirecionadas para os Master Nodes, que fazem a verificação via Proof of Stake, e tem-se também que 10% restante das Decreds vão para um fundo de desenvolvimento que serve para poder remunerar pessoas que contribuem de maneira significativa para a rede. Irei falar mais sobre isso mais à frente nesse vídeo. E essa distribuição pode parecer estranha, pois os mineradores ficam com 60% de tudo, porém é necessário frisar que eles são as pessoas que mais têm que gastar recursos para poder fazer a mineração dessas Decreds. Porém, a parte mais importante para o funcionamento da criptomoeda são esses 10% que vão para um fundo de desenvolvimento. E o que ocorre é que em quase todas as criptomoedas, as pessoas, os programadores que fazem o código funcionar e que propõem atualizações, eles trabalham de maneira voluntária, geralmente no seu tempo livre. Só que isso gera o problema de que tais pessoas vitais podem sair da rede para poder dedicar esse tempo a outros projetos pessoais. E isso prejudica o ecossistema de uma criptomoeda. E o que o Decred fez foi criar basicamente um salário de desenvolvedor. Dessa forma, quando uma pessoa contribui de forma significativa para a rede, seja propondo uma atualização, principalmente propondo atualizações, essa pessoa vai ser recompensada financeiramente através de Decreds recebidos e que foram pagos por esse fundo. Ou seja, isso faz com que os desenvolvedores tenham um incentivo monetário para trabalharem a favor da rede. Inclusive, vários desenvolvedores podem tornar o seu trabalho como desenvolvedor do Decred seu trabalho principal que ele vai utilizar para pagar suas contas. E outro ponto interessante para poder manter a coesão da rede vem justamente da utilização do consenso duplo que combina Proof of Stake com Proof of Work, pois ao fazer isso é possível dividir mais o poder de decisão sobre a rede entre mineradores e Master Nodes, pois mesmo um minerador que concentre um grande poder computacional vai ver seu poder relativamente pulverizado em relação aos vários membros da rede. Porém, todas essas inovações não são a forma principal que a Decred utiliza para poder manter a governança e a coesão dentro de um ambiente descentralizado e distribuído. Na verdade, o principal fator que a Decred implementa é a politeia, que é a assembleia dos membros da rede. E a politeia funciona basicamente como se fosse um sistema de votações democráticas. Porém, o que ocorre é que nesse sistema, os participantes precisam comprar os votos na rede. E eles fazem isso travando suas unidades de Decred dentro do sistema e, utilizando isso, eles compram tickets que dão direito a voto nas assembleias da politeia. E utilizando-se desses direitos de votos, os membros da rede podem deliberar acerca de funções importantes, como novas atualizações de software, mudança no pagamento para os desenvolvedores, alteração daquela proporção de 10% das novas unidades criadas que vão para o fundo de manutenção ou desenvolvimento, etc. Ou seja, a Decred é uma criptomoeda que institucionaliza a compra de votos, porém de uma maneira positiva, ao invés da confusão que ocorre numa democracia tradicional dentro de um sistema de Estado. E o que ocorre é que dentro da politeia existem algumas regras a serem seguidas por todos os membros. Primeiro, qualquer um que seja detentor de direitos de votos pode propor uma atualização. Em seguida, essa atualização vai para ser debatida dentro dos fóruns do politeia. Caso ela seja aprovada, o criador dessa proposição pode sancionar ela para que ela parta para o processo de implementação. E após isso, tem-se um período de votação no qual os membros do politeia podem votar
votar se eles desejam que essa atualização seja implementada ou não. E esse processo de votação se estende durante um período de 2016 blocos dentro do blockchain da Decred. E caso 60% dos membros votantes da Politeia aprovem, então essa atualização segue para ser implementada pelos desenvolvedores, que são pagos por aquele fundo de 10% que eu mencionei anteriormente. Em resumo, o que a Decred faz é implementar um sistema de política dentro do ambiente de uma criptomoeda. De fato, esse sistema como um todo tem umas certas semelhanças com a democracia que vemos nos países ao redor do mundo, com exceção de que ele é muito melhor, na verdade. Pois, primeiro, tudo aqui é voluntário e não existe coerção nem obrigação de seguir as leis e as regras da comunidade, pois ninguém é obrigado a participar do Politeia e muito menos a investir em Decred. E outro fator importante é que o fato de ser necessário comprar os direitos de voto faz com que os membros desse sistema costumem ser aqueles que estão economicamente interessados no sucesso desse sistema, pois afinal eles são stakeholders nisso. E de fato é muito interessante comparar o sistema da Decred com o sistema de uma eleição, pois a Decred possui incentivos muito melhores do que qualquer democracia, já que ela é voluntária, impõe pele em risco aos seus participantes e também os remunera financeiramente a partir do sucesso do sistema como um todo. Agora veja isso e compare com uma eleição no qual um candidato promete taxar uma certa parte da população só para poder beneficiar sua base de votos, por exemplo. Em resumo, a Decred é a criptomoeda da politicagem, num bom sentido, obviamente. E por causa disso, eu considero ela como uma ótima opção de investimento. E você, conhecia a Decred? Investiria nela? Me conte aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui.